Bom Deus, Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. O Senhor seja engrandecido, Pai, que possa o homem ser diminuído, mas o Senhor brilhar, porque o Senhor é Deus, e nós te amamos, Pai. E debaixo do seu sangue, ao perdão que nos salva, nos cura, nos liberta. Ó Pai, diante de tantos problemas e dificuldades, queremos mais de Ti, queremos mais do Teu Espírito Santo, da Tua vida. As coisas que são impossíveis para o homem, para o Senhor, é tão simples. Possa o Senhor falar conosco nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Amém. Deus seja louvado. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 1, do verso 11 ao 20. Meu tema hoje é as 7 eras. Gostaria também de entrar nos selos, mas hoje é um culto de ceia e nós não temos tempo suficiente. Então, vamos fazer esta base em cima das 7 eras. E então, na próxima oportunidade, nós relacionamos com os selos. Amém? Eu quero dar uma nota. O irmão Beto fez 36 anos de casamento com a irmã Lucina. Deus abençoe, está ali atrás. E o irmão Beto, recentemente, acho que alguns meses atrás, né, irmão Beto? Eu tive visitando ele estava acamado, com câncer, mas ele creu. Ele creu que o Senhor Jesus Cristo sara, e aquela enfermidade foi repreendida. Ele veio à igreja, ele entregou sua vida. Não adianta só você querer as bênçãos do Senhor, elas vêm. Mas ela vem para o justo e para o injusto também. Mas a diferença está em agradecer a Deus, em adorá-lo, em amar de todo o coração. E desta maneira está ali ele curado, livre de tal enfermidade. Você pode ver visivelmente a diferença na sua vida. Amém? E Deus tem cuidado dele em todos os aspectos. Amém. Da mesma forma, a gente às vezes olha para as enfermidades e os problemas e acha que são coisas impossíveis. E o nosso irmão Santino, semana passada, sofreu um acidente. Foi na quinta-feira. Um carro pegou ele de frente, ele estava de moto. E olhar pelo natural é impossível as coisas. Imagine, um homem de 83 anos... quebrou uma perna, o tórax, 7 costelas, 3 perfuraram o pulmão. Qual a chance? 83 anos de idade. Ontem falei com seu filho, ele disse que ele já está evangelizando para as enfermeiras. E já hoje estava sentado, já está reagindo bem. Eu creio, irmãos, que isso é as orações dos irmãos em favor ao nosso irmão. E este amor fraternal, este amor que nos envolve, impulsiona a fé e faz coisas sobrenaturais, impossíveis, acontecer. Então vamos ler para termos o nosso texto. Está em Apocalipse 1, no verso 11, e vamos até o 20. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, irmãos. Que dizia... O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã,
como que neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glórias a Deus. Escreve as coisas. Amém? Acontece, irmãos. É a bateria, vai indo, ela acaba. Vamos voltar à nossa leitura. Vamos começar no 18. Você sabe quem está falando, né? É o Senhor Jesus Cristo. Eu que vivo e fui morto, o único que ressuscitou. Mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Amém? Senhor Jesus Cristo, pedimos a Tua graça e misericórdia, Pai, que o Senhor possa vivificar a palavra, e em tudo confiamos em Ti, Pai, que o Senhor abra minha boca para falar aquilo que é verdade e feche para o erro, Pai, porque queremos aquilo que é certo em Tua presença e diante da palavra. Pai, eu repreendo todo espírito contrário que vem impedir as pessoas de entender, de receber a Tua palavra. Desta forma, Pai, que não haja nenhuma distração, espíritos de sono e coisas que venham arrebatar a igreja para longe. Mas, Senhor, que todo o coração esteja focado em Ti, para receber aquilo que é certo do Senhor. Nós confiamos, Pai, seja o Senhor o possuidor de toda esta atmosfera, que cada espírito contrário seja jogado para fora, e cada pessoa tenha sua sã consciência para ouvir a palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. As 7 eras, irmãos, é um assunto que o diabo não gosta. 7 eras, 7 selos, semente da serpente, porque são assuntos que revelam quem o diabo é e onde ele se esconde. Então, eu sei que na voz de Deus, quando eles fazem os livros, a máquina quebra, os computadores dão problema, aquilo que nunca estraga, vira estragar, ao ponto deles ter que ir lá e orar e expulsar aquilo para voltar as coisas a funcionarem. Então, vamos expulsar o diabo de nós mesmos, quando vir o sono, quando vir a distração. Expulse ele, lute contra, porque vai vir. Mas já está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, nós vamos falar de assuntos que são revelações. E uma revelação é algo que está coberto. Então, para ser revelado, tira-se. Como um pano que cobre algo, você não sabe o que está ali embaixo. Mas quando tira o véu, tira o pano, você vê. Então você diz, era isso. Aí você entende. Não é assim? Então, Deus tem que nos revelar essas coisas. E através do seu servo, Ele nos revelou. Agora, o irmão Brano, ele diz que
falar sobre Apocalipse é como andar em gelo. Você tem que saber o que está fazendo, onde está pisando. E a palavra ela não pode se contradizer, ela tem que confirmar a palavra mesmo. Então, dessa forma, eu não estou aqui para trazer uma revelação própria, mas apenas para pregar aquilo que o irmão Branda pregou a respeito das 7 eras, dos 7 selos e assim por diante. A revelação não é minha, é do anjo da 7ª era. Amém? Não, eu vou pedir para os irmãos desligarem a luz e começarem ali. Assim a gente pode compreender um pouquinho melhor, não é? Peço também que os irmãos tenham paciência. Tenham paciência e vamos acompanhando aos poucos. Se caso demorar um pouquinho mais do que o costume, é um culto especial hoje, não é? É Santa Ceia. Amém. Esse aqui está mais alto. Eu quero recapitular o último culto. Os últimos 2 cultos nós falamos sobre a história de Israel, onde a gente mostra o plano de Deus e o tempo dos gentios. E o tempo que Deus tratou com Israel, as 70 semanas de Daniel e assim por diante. Mas no tempo dos gentios, a gente tem a cabeça de ouro, que foi o período babilônico. Eu vou pedir para ir passando lá, de repente, que eu acho que não está funcionando aqui. O peito de prata, o ventre de cobre e as pernas de ferro. E os pés, barro e ferro. Se misturaram. Então, o babilônico, a cabeça de ouro, os medo-persas, foi o peito de prata, o ventre de cobre, os gregos, as pernas de ferro, os romanos, e os pés, ferro e barro. A gente encontra o nosso tempo, onde está misturado o capitalismo e o socialismo, é o tipo de política que nós temos. Países como a Rússia são comunistas ou socialistas, e os capitalistas somos nós, os Estados Unidos. E são 2 coisas que são divergentes, porém estão juntas. Concordam? Isso a história, nosso tempo nos mostra. E o domínio continua sendo o domínio romano. Então, isso foi antes de Cristo, expliquei no outro culto, a Babilônia, o domínio babilônico no ano 626 a.C. Os persas começaram em 539, os gregos, Alexandre o Grande, nos anos 330 a.C., e começou antes de Cristo, os romanos, no ano 160 a.C., quando os judeus pediram ajuda para os romanos, e ali eles começaram a reinar sobre eles, até que foram dominando. Veio a época de Jesus, e no ano 70, o general Tito assumiu o controle e dispersou os judeus daquela região. Então, aqui está o resumo das 70 semanas de Daniel. Isso foi o tempo do cativeiro, o tempo da construção, o tempo até o Messias. Então, veio o tempo que Jesus nasceu e viveu até os 30 anos, e quando começou o seu ministério, a semana é rachada no meio. Então, 3 anos e meio foi o ministério de Jesus, o tempo que ele pregou para os judeus. Este é o tempo de Deus tratando com os judeus. Mas aqui há uma rachadura depois de Jesus Cristo, e Deus para de tratar com os judeus e vai tratar com os gentios, porque os judeus não o receberam. Então, ele veio para todos que o recebessem. Depois disso, termina... Volta ali, irmã, só um minutinho. Depois disso, termina com o arrebatamento. Aquela estátua que eu mostrei para vocês é todo o tempo dos gentios. Até depois do arrebatamento, onde aquele sistema, que é o sistema que estamos vivendo hoje, o romanismo, junto com o capitalismo e socialismo, nosso sistema que nós conhecemos político hoje, será destruído por aquela pedra sem mão, no qual é Jesus Cristo. Ele mesmo destruirá todo esse sistema e iniciará, então, um milênio. Mas hoje nós vamos falar aqui,
sobre a plenitude dos gentios. Pode voltar mais uma de novo? A plenitude dos gentios. Nós temos o tempo dos gentios, que é toda essa estátua, cada reino que foi vivendo de acordo com o tempo dos gentios, mas temos a plenitude dos gentios, que é o tempo da graça, onde Deus para de atender seus filhos judeus. Ele não os abandona, mas ele não está tratando com eles. Não há um profeta judeu nesse período desses 2 últimos 1000 anos, desde Jesus. Mas há profetas gentios. Então, nós vamos falar sobre isso. Pode passar, Marlena. Aqui nós temos um castiçal, que foi o que João viu quando ele olhou e viu uns 7 castiçais. Castiçal é isso aqui que é colocado fogo. Essa peça aqui, ela estava dentro do tabernáculo, ficava no 2º átrio, e o sacerdote enchia esses canais aqui, esses caninhos, com azeite. E ao pôr fogo num, então ele puxava o azeite, a vida que estava ali para acender a chama. Então o sacerdote pegava algo e com o fogo desta chama aqui, ele acendia a segunda, desta aqui ele acendia a outra, e a outra, e a outra, aí sim os 7 castiçais. Quando ele olha, ele vê os castiçais e vê Jesus Cristo glorificado, com a cabeleira branca, não simbolizando velhice, mas juízo, que é o juiz, e vê ele de uma forma glorificada. E Jesus está com sua mão com 7 estrelas. E as 7 estrelas, ali em Apocalipse nós vimos, que são os 7 anjos de Deus enviados à terra. Agora a gente precisa entender o que é anjo. Anjo significa mensageiro. E pode existir anjos celestiais como anjos terrenais. Há anjos na terra, há um mensageiro de Deus na terra, onde ungido pela vida de Deus traz a mensagem. Não é assim? Então há mensageiros, e estes mensageiros, essa porção de Espírito Santo que Deus tinha, aquelas estrelas, ele enviou para cada uma daquelas cidades, que são todas cidades gentílicas, nosso povo, nossas descendências gentia, para tratar com os gentios. Então, em cada era que ele vem trabalhando, é uma era gentílica. E estas cidades gentílicas carregam as características de cada era. E isso qualquer pessoa, estudando a história, pode identificar através da Bíblia e da história e chegar nessas conclusões aqui. Amém? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Então, o quadro que vocês já estão acostumados sobre as 7 eras, que resume tudo o que eu falei até aqui. Passa mais uma. Aqui é a imagem que o irmão Branda usou quando explicou sobre isso. Ela está mais nítida. É a imagem que está atrás do livro das 7 eras. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E as estrelas são os mensageiros de Deus. Pode passar. Está um pouquinho mais ampliado. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. A última estrela, o irmão Branda não pôs o nome, porque ele não se considerava. Então, quando ele pregou sobre isso, e falou, e ele pediu a Deus que desse um sinal, que aquilo era uma revelação de Deus e não algo da sua cabeça, enquanto ele orava sobre isso, naquele momento entrou uma coluna de fogo na igreja, e fez o mesmo desenho na parede, e no último nome onde ele havia colocado Elias, que é o profeta prometido pela Bíblia, escreveu Brana. Então nós temos vindicação, tanto na vida, frutos, quanto no poder do Espírito Santo, vindicando. Vindicar é o mesmo que provar. Provar que é o correto, que está de acordo com a Bíblia. Agora a gente tem que trazer essas coisas e ver pela palavra de Deus e tem que se fechar. Certo? Eu vou explicando por cima. Claro que não tem como a gente explicar tudo. Mas se houver qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Tem os livros das 7 eras, estão ali atrás. Qualquer pessoa pode pegar, ler e analisar como quiser. Volta ali, irmã Helena. Explicar sobre esses círculos. Estes círculos, irmãos,
É a condição espiritual de cada era. E Deus, ele não trata nas eras apenas com a igreja eleita. Mas quando ele fala com a igreja, ele fala tanto com a igreja eleita, quanto com a morta, ou o joio ou o trigo. Ele trata com as duas, a vinha verdadeira e a vinha falsa. E a condição espiritual na primeira era é que havia muitos cristãos verdadeiros e poucos falsos. Mas esse espírito falso, as mentiras do diabo e os nicolaísmos foram crescendo ao decorrer das eras, ao ponto de quase sucumbir. E depois vai descendo, vai crescendo, tendo uma renascença. Deus vai restaurando aos poucos e no final volta a ser quase como era antes. Muito poucos os verdadeiros. Se você notar, olha só a parte preta. Parece uma pessoa morta deitada, não é? Agora, isso o irmão Branda trouxe como sendo um eclipse. Ou houve um eclipse comprovando isso depois que ele pregou as 7 eras, exatamente com essas fases. E ele explica que é como a lua sendo a noiva e o sol sendo Cristo. E quando dá o eclipse, a sombra da terra tampa a lua com a luz do sol. E aonde Deus iluminou, está os verdadeiros. E aonde ficou as trevas, ficaram os falsos. Certo? Então nós vamos ir caminhando agora, vendo o período de cada era. Nós temos então a era de Éfeso, que tem as suas características. Começou por volta do ano 53, foi quando a igreja de Éfeso foi inaugurada. Antes disso, existiam os judeus que creram em Cristo, os cristãos primitivos, mas eles estavam voltados aos judeus. Então foi com Paulo que trouxe o evangelho aos gentios e iniciou a palavra aos gentios. E Paulo trouxe exatamente aquilo que os judeus acreditavam, os judeus cristãos acreditavam e pregavam. Quando Paulo se encontra com os judeus e ele prega aquilo que ele cria, que ele recebeu de Jesus, eles não tinham nada para acrescentar para Paulo, porque estava tudo em ordem. Pelo contrário, até Paulo bota um pouco Pedro na linha. Aí vocês sabem. Essa era vai até o ano 70. Pode passar mais uma. Vai até o ano 70. Eu tenho algumas características para falar sobre cada era. Quero pegar aqui. O significado da era de Éfeso significa visado e relaxado. E foi onde começou a doutrina do Nicolaitas. Aquela parte um pouquinho escura se introduziu como um espírito no meio da igreja cristã e começou a trazer doutrinas. Nikol quer dizer conquistar e lau quer dizer leigos. Então, conquistar leigos, Nicolaitas, conquistar leigos. E aqueles que eram mais leigos eram dilubriados por este tipo de espírito, no qual trazia braços religiosos para dentro da igreja primitiva. E você vai ver isso, os coríntios, Paulo rebatendo contra doutrinas de anjos e doutrinas disso. E isso nada mais era do que o diabo se arrastando para dentro da igreja e trazendo a sua doutrina própria. Então nós temos, ela era visada e relaxada. Uma igreja visada, aparentemente muito bonita, porém relaxada, o irmão Branda compara como uma esposa que perde aquele primeiro amor. E ao perder o primeiro amor, as coisas são empurradas como que com a barriga. E o mundanismo e os paganismos no meio gentil começam a se infiltrar para dentro da igreja. Então começa a era de Esmirna, com Irineu, no ano 170. Irineu, ele era discípulo de Policarpo. E Policarpo era discípulo de João. O critério para identificar esses homens, esses profetas de Deus, foi os frutos de seus ministérios, a fidelidade com a palavra de Deus e o poder de Deus agindo neles. Eu não vou entrar na história de cada um, mas isso nas eras tem. Você pode analisar bem direitinho. Logo mais nós temos no ano 320 a transição entre Esmirna e Pérgamo. Essas datas são
aproximadamente, irmãos, não são exatamente, né? E Deus nunca faz a coisa a facão. Ele vai fazer uma transição de uma era para outra. Então, muitas coisas que tem numa era continuam na próxima era. E aqui, no finalzinho da era de Esmirna, é quando esse espírito nicolaísta e de baleonismo, começa a crescer e tomar força ao ponto de trazer divisões. E no finalzinho aqui, desta era, você pode ver que os judeus foram proibidos, que eram os pais cristãos, foram proibidos, por exemplo, de entrar em Roma. E ao serem proibidos de entrar em Roma, se misturou na igreja romana os pagãos, as ideias pagãs, os vários deuses e coisas assim. E o que acontece? Quando eles voltam 12 anos depois, a igreja que eles encontram é uma igreja cristã que não adora Jesus Cristo. Então eles são obrigados a fazerem outra igreja. Então você começa a ver que tem muitos braços. E neste tempo já estava o Império Romano caindo politicamente. E estava Constantino disputando o reino com seu irmão. Então ele tem uma inspiração, um sonho ou uma visão, que ele vê uma cruz e sobre aquele símbolo da cruz, ele uniria toda a nação. Então ele pega e se converte ao cristianismo, entre aspas, porque ele não se batiza ao cristianismo, mas ele se diz cristão. Apenas na sua morte benzeram ele, né? Mas ele se converte ao cristianismo e tenta unificar todo o povo, que eram pagãos, romanos, com seus deuses, ao cristianismo. Então começa aqui na era de Pérgamo, o início da igreja católica, onde eles iniciam o casamento entre a política e a igreja. Veja, Constantino era um imperador político. Então, os cristãos eram os mais fortes, a religião que estava sobressaindo. Ele vem e diz, nós vamos fazer assim, todos agora são cristãos. Então, todo mundo que adora outros deuses vai vir para o cristianismo. E assim houve uma fusão entre pagãos e cristãos. Esmirna, é onde nós estamos ainda. Como a irmã está passando, ela passou um pouco adiantado. Esmirna quer dizer amarga. E foi onde começou aquele espírito a ganhar mais força e a tomar bispos na igreja. Bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa. O significado da palavra é o mesmo. Um é grego, outro é judeu e o outro é latim. E desta forma, irmãos, quer dizer a mesma coisa, mas aquele espírito começou a trazer que bispo era mais do que pastor. E dessa forma começaram a ter pastores sobre pastores, ao ponto de que o estava em Roma era o mais forte, ou o mais rico, e influenciava os outros, e era pastores sobre os outros. E quando se casou a política com a igreja, então aquele entrou no poder. E Constantino fez tudo isso. A era de Pérgamo significa itinerante e casados, e é este casamento entre o paganismo e o cristianismo. Esta foi a era onde veio Martim, mais uma estrela de Deus. Estes, irmãos, eram crentes, cristãos, que não se misturaram com o ensino errado, não se misturaram com os paganismos. E nós vamos ver durante essas eras outros assim. E eram estrelas de Deus, onde Deus tinha a sua luz e trabalhava ali, no que era correto. Neste período de Pérgamo, foi quando fizeram o concílio de Nicéia. E o concílio de Nicéia era uma reunião onde chamaram todas as igrejas, todos os religiosos, todos os braços de cristianismo, e juntaram eles e disseram, agora, daqui em diante, nós teremos apenas uma religião, e será cristã. Então, aqueles pagãos tinham que entrar para o cristianismo, de um jeito ou de outro. E eles não admitiam crer num único Deus, que era assim como os judeus traziam o cristianismo. Eles não admitiam. E assim eles introduziram outros deuses para dentro da religião cristã, como o Deus Sol, e você pode encontrar isso em igrejas católicas, o símbolo do Deus Sol.
O solstício de verão, no dia 25, você encontra o nascimento de Jesus. As festas pagãs trouxeram para o cristianismo. E o cristianismo se paganizou. Vou tentar adiantar um pouquinho, irmãos. Mas foi nesse período que a coisa acontece, em Pérgamo, onde há essa fusão. E em Laodiceia é instituído o batismo trino, porque os pagãos criam em 3 deuses. Logo vamos explicar melhor isso. Eles criam em 3 deuses principais e queriam prestar esta adoração. E Constantino disse, olha, está aqui na Bíblia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde vocês sabem que esses são títulos de Deus e não 3 pessoas ou 3 personalidades que se fundem numa só. Mas são um único Deus com 3 manifestações. Então, em Laodiceia foi batido o martelo. E quem não concordou foi perseguido e morto. Então, ou era aceitar ou morte. Assim começou as eras negras, onde os cristãos se reuniam em catatumbas, em florestas, em cavernas, escondidos. E muitos dos santos que são apresentados pela Igreja Católica são irmãos cristãos verdadeiros, que estavam debaixo da luz verdadeira, crendo na doutrina correta, e foram perseguidos pela igreja, até o ponto de, depois de mortos, serem canonizados santos. Mas não tinham nada de católico. O irmão Brana diz que São Francisco era tão católico quanto ele. Você sabia disso? E muitos outros, irmãos. Logo começa a era de Tiatira. E a era de Tiatira significa sacrifício contínuo. Foi a era mais grande que esteve, mais extensa, cerca de 900 anos. E Tiatira era uma igreja, a era negra. Foi onde começou as santas inquisições. O mensageiro desta época foi Columba. Foi nessa época que esteve o São Patrício, São Francisco e muitos outros. Mas, de acordo com como Deus trabalhou no ministério de Columba, foi a identificação dessa estrela de Deus. Mortos eram ressuscitados, ele cria no único Deus e coisas assim. E conta a história que ele chegou numa cidade, eles fecharam a porta para que ele não pregasse. Então ele começa a orar a Deus e pedir que abrisse a porta. E havia alguns mágicos e coisas assim que começaram a atrapalhá-lo e fazer barulho. Então ele começou a cantar um salmo e aquilo foi ampliando a sua voz. Deus ampliou a sua voz ao ponto de toda a cidade ouvir e as portas que estavam trancadas se abrirem e ele entrar e pregar o evangelho. E muitos outros sinais e o poder de Deus sendo manifestado na vida deste homem. Isto era aquela luz, aquela estrela que estava na mão de Deus. Veja, o mundo tem suas estrelas, seus artistas de cinemas, seus estrelas de rock, mas Deus tem as suas estrelas também. E ao anjo que foi enviado a esta era, ali estava a palavra brilhando. Tiatira foi a era mais grande, foi onde começou as doutrinas nicolaítas, enganando a tolos. Foi onde a igreja tirou a Bíblia da mão das pessoas, então as pessoas se tornaram tolas mesmo, não sabiam ler, ou não tinham direitos de ler a Bíblia. Ela foi transcrita apenas para o latim, então poucos monges teriam acesso, e os que tinham acesso tinham seus interesses próprios e não divulgavam. Começou as perseguições da Era Negra, a Santa Inquisição, onde qualquer pessoa que discordasse da igreja era perseguida, morta, havia um julgamento, onde prendiam a pessoa e se tivesse 2 testemunhas já era suficiente para colocar ela numa fogueira, ser classificado como bruxa ou hereges. Judeus eram perseguidos, qualquer coisa que fosse contrária aos ensinamentos da igreja e à ciência da igreja. Até mesmo Galileu por pouco escapou nessa época de ser morto. E assim por diante, irmãos. Foi a Era Negra. Nesse tempo também deu-se início à mariotria, a crença em Maria, a idolatria em cima de Maria. E tudo isso tem os porquês e os motivos, mas vamos adiantar. Purgatório, doutrinas como purgatório e
vendas de indulgências. Por exemplo, você não aceitava Jesus Cristo por vontade própria ou por uma entrega, mas você tinha que pagar para ser um salvo. Você tinha que pagar uma quantia de dinheiro. E se você não tivesse dinheiro, o lugar que você iria para o céu seria um lugar menos privilegiado. Se você tivesse bastante dinheiro, você poderia comprar uma cadeira do lado de Maria. Você poderia comprar um terreno no céu. A salvação passou a custar dinheiro. Isso eram as indulgências. E esta foi a Era Negra, onde ela vai até 1520. Pode passar, irmã. Então, Tiatira dura até 1520, no ano de Columba de 606, pode passar. Vem Lutero, na Era de Sardes, e vai até 1750. Agora, Lutero foi o mensageiro que deu um talho, um golpe mortal nesse sistema. E ele foi considerado um reformador. Lutero, ele era um monge, ou um padre, e ele estava no monastério e ele teve acesso à Bíblia. E lendo a Bíblia, Lutero ele era uma pessoa que ele acreditava, como a igreja ensinava, que Deus era um Deus cruel, era um Deus, uma personalidade irada, maligna, porque Jesus foi crucificado na cruz e teria que chegar por Maria, a intercessora, para que acalmasse esse Deus irado, para que pudesse receber algo. E Lutero não tinha paz na sua vida. Ele se entregava a Deus, ele adorava a igreja, ele dava o seu melhor, mas ele nunca tinha paz. E ao ponto que ele vai visitar o Vaticano e encontra o Vaticano cheio de filhos bastardos e prostíbulos e tantas heresias dentro da igreja, que ele volta decepcionado. E ao ler a Bíblia, ele encontra em Romanos que o justo viveria pela fé. E aquilo caiu no seu coração, e isso foi Deus. E a palavra vem ao coração da pessoa. E aquilo trouxe uma paz para ele. Então ele trouxe as 95 teses contra a Igreja Católica. E pregou na porta do Vaticano e começou a espalhar aquela palavra. Ele rouba uma Bíblia e começa a traduzir para o idioma alemão. E assim as pessoas começam a ter acesso à palavra de Deus. E a lerem a Bíblia, começaram a ver que o que era pregado e ensinado para eles estava errado. Então é onde acontece a reforma. Começa a dar início aos protestantes. Ou vamos botar assim, o povo evangélico. Começa ali em Lutero, então. O problema, irmãos, é que naquele período de trevas, eles não tinham muita força. E quando vai passando as gerações, começam os filhos daqueles crentes e os filhos dos filhos dos crentes, chega até a terceira, quarta geração, a igreja se denomina e volta aos costumes, aos ideais da velha mãe, da igreja católica. E aqueles luteranos voltam a casar-se com o Estado. E voltando a casar-se, tendo apoio político, eles voltam às velhas idolatrias que a Igreja Católica ensinava. E assim você tem os luteranos até hoje, que você vai lá, é um pastor vestido de padre. Não estamos criticando as pessoas, mas nós criticamos sim o sistema. O sistema religioso nós criticamos. Porque Deus ou os cristãos, desde o início, nunca criaram estes sistemas. São os sistemas criados por homens, ungidos pelo diabo, para trazer esses falsos ensinos e uma falsa adoração. Pode passar, irmão. Depois de Lutero vem Wesley, 1750, e vai até 1906. A era se chama Filadélfia e significa o amor fraternal. E esse foi o tempo das portas abertas, foi quando o evangelho ficou livre, junto com os protestantes e lutando contra os poderes da Igreja Católica, ela não conseguiu mais recuperar o domínio que ela tinha antes. Por isso a Bíblia diz que ela foi ferida de morte, mas não morreu. Continua até os dias de hoje. Mas aquele domínio que ela tinha, tanto o imperial quanto aquele poder forte religioso, de sucumbir a todos, ela não tem mais. Mas aqui está a era de Filadélfia, onde inicia
Wesley, trazendo a pregação da santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E assim ele foi pregando, e Wesley foi um homem ungido de Deus, e trouxe, em cima da mensagem de Lutero, justificação, a santificação. E muitas coisas maravilhosas aconteceram. Foi o tempo de missionários, onde espalharam o evangelho pelo mundo, e veio os evangélicos, os metodistas, os presbiterianos. Mas você nota que da mesma forma que aconteceu com o povo de Lutero, aconteceu com o povo de Wesley. Na terceira, quarta geração, eles caem, já não é mais a mesma fé. Os pais pentecostais, os fundadores da Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, eles dizem que, eu esqueço o nome dos dois homens agora, como? Eles dizem que nós hoje, os pentecostais de hoje, não chegam aos pés dos pentecostais iniciais, primitivos, porque a igreja vai se denominando. Basta você fazer um breve pensamento. Olha aqui na nossa região, na nossa cidade. Pense há 20 anos atrás o que eram as igrejas evangélicas e o que são as igrejas evangélicas hoje. O mundanismo, os paganismos entraram para dentro das igrejas. Você não tem diferença nenhuma um cristão de 20 anos atrás, 30 anos atrás, para de hoje. As pessoas são Jezabéis pintadas em cima do púlpito, igrejas aqui em Tramandaí, onde pastoras são homossexuais e lésbicas e coisas assim. Qual é a diferença do mundo? Se misturaram, entendem? Então aconteceu a mesma coisa com o povo de Wesley. É o que tem acontecido hoje. Mas em 1906 vem um movimento na Rua Azusa, que dá o início à próxima era, a era de Laodiceia. E as características de Laodiceia, o significado de Laodiceia, é direitos humanos. E é o tempo que nós estamos vivendo hoje. O que mais se fala é direitos humanos. Todo mundo tem direito. Experimente matar um cachorro aí fora para ver se você não vai preso. O cachorro tem direito. É uma crueldade, né? Mas a verdade é essa, você vai preso. Né, Gil? É difícil a coisa, porque todos têm direitos, todos têm direitos. É uma era de direitos humanos, é uma era feminista, e você vê o poder feminino, nós não estamos criticando, irmãos. Porém, foi o que se iniciou nessa era e as características da era. E quando você lê ali em Apocalipse a descrição da era, Jesus diz que ela é morna, e as pessoas são mornas hoje. Como disse, não tem definição. Ou quem é cristão e quem não é cristão. É a mesma coisa. Não há uma definição, é morna, não é quente, não é frio. As características da era são estas. E Deus está do lado de fora, querendo entrar, mas eles colocaram Jesus para fora das igrejas, querem seus dons, mas não o evangelho dele. Não o que a Bíblia ensina, não as coisas que são reais. Pode passar, irmã Helena. Então, eu tenho aqui, novamente, o gráfico que o irmão Brando usou, com cada tempo, com cada era. A verdade é que até a era de Tiratira foi a era negra, muito poucos cristãos. Então, volta um pouquinho com Lutero, volta um pouquinho com Wesley, cristãos verdadeiros, e no nosso tempo diminui mais ainda. Pode passar, irmã Helena. Nós temos prometido para o nosso tempo, para o tempo do fim, Malaquias 4:5. Pode passar. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Dos pais, pode passar, mais para frente. Dos pais para os filhos, e dos filhos para os pais. Você vê que é duas obras, duas coisas diferentes. Ele não está fazendo uma coisa aqui em cima e depois desfazendo ali embaixo. Pode passar, irmã. Os pais
era a ordem hebraica, o sacerdote, o Urim e Tumim, os sacrifícios, passando para a fé dos filhos, a crença em Jesus Cristo, a graça, o que Jesus ensinou, a transição de Velho para Novo Testamento. Quem trouxe isso foi o profeta João Batista. Foi ele que fez essa transição entre o Velho e o Novo, o Velho Testamento ao Novo. Em seguida, faria a mesma obra o profeta Elias, aos filhos para os pais. Os filhos nós hoje, a igreja de hoje, que se perdeu durante as eras negras, foi dilubriada, enganada pelo nicolaísmo, sendo pervertida e trazendo de volta a fé aos pais, ao que era o evangelho inicial. Pode passar, irmã. Nós encontramos em Mateus 17, 10, 13, que Jesus explica isso. Os discípulos, eles perguntam, e os seus discípulos interrogam, dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério, quer dizer, é necessário que Elias venha primeiro? Os discípulos estavam perguntando para Jesus, e Jesus começa a responder para eles. Estavam perguntando sobre Malaquias 4, a escritura que nós lemos. E Jesus responde, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, virá futuro. Elias virá no futuro primeiro. E restaurará todas as coisas. Restaurará o quê? A fé dos filhos, a fé nossa, do nosso tempo, para a fé que era de Jesus Cristo, para a igreja primitiva de Éfeso. O mesmo batismo, a mesma unicidade de Deus, sem paganismo, sem idolatrias. Trazer de volta a fé original. E isso remete a restaurar. Pode passar, irmã. Mas digo-vos que Elias já veio. Então, ele primeiro fala que Elias virá no futuro, mas Elias já veio. E não o conheceram, e fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Isso é Jesus. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Mas ele fala de 2 Elias ali. 2 Elias. E os discípulos entenderam, então, no final, que Elias já veio. Mas ele fala no início, Elias virá. E é um sentido duplo, como a escritura de Malaquias é um sentido duplo também. Um no passado, no tempo de Jesus, e outro no nosso tempo. Em 1933, quando o irmão Brando estava batizando aquelas pessoas no Rio Ohio, veio aquela coluna de fogo e falou em voz audível, dizendo como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, a mensagem que lhe tem sido dada será a precursora da segunda vinda de Cristo. O que nós estamos esperando hoje? A vinda de Cristo, o arrebatamento. E quem dá início a isso? Quem converte o coração dos filhos atuais aos nossos pais da fé? Pedro, João, Tiago, Paulo, Maria, Jesus Cristo, ao cristianismo como ele é. Pode passar, irmã. E nisso termina essa parte da apresentação das 7 eras. Pode acender a luz, irmão. Eu sei que é bastante, às vezes, difícil passar e fazer com que todos entendam, mas se houver dúvidas, vocês me procurem, me perguntem. Voltar de volta à fé dos pais. Veja, é como plantar uma semente. Deus colocou lá na primeira era de Éfeso essa semente na terra. E o que acontece com aquela semente que vai para a terra? Ela apodrece. Ela tem que morrer. E foi o que aconteceu até as eras negras. Quando chega em Lutero, aquela semente começa a germinar e trazer um caulezinho. E aquele caulezinho vai ganhando mais força, e logo vem folhas, não é? Veio a santificação. E quando vem as folhas, então vem aquela espiga, a era pentecostal, mas ainda estava na palha. Mas lá dentro da palha surge esse movimento, onde o irmão Branham traz essa restauração à palavra de Deus. Porque
A semente tem que voltar ao estado original. Quando chega o tempo da colheita, não se colhe a planta inteira, não se colhe todo o trigo, ou todo o milho, ou toda a árvore. A árvore vira uma palha planta, mas se colhe o grão. Então o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de voltar a ser grão. O que foi plantado é o que vai ser colhido. Não é assim? Então Deus vai trabalhando em cada era, e em cada era Ele tem o seu povo, que é o povo noiva. E ali Ele vai tirando os seus, você vai vendo nas cartas para cada era, há um elogio e há uma advertência condenando a falsa. Deus vai tratando com as duas, porque Ele não pode tirar o joio antes do tempo, porque se tirar o joio, acaba tirando o trigo também. Mas quando chegar a hora da colheita, pense nos dias de hoje, quando vem aquela grande colheitadeira, e vai passando, e tomando, e tudo que é palha é debulhado, e jogado fora, ou como a Bíblia diz, amarrado para ser jogado no fogo. Mas a semente vai para onde? Vai para o celeiro. Quais os tipos de cristão que o Senhor está procurando? Os eleitos, aqueles que estão de volta à origem, de volta ao batismo, de volta à Santa Ceia com vinho, não com suco, não com pão d'água, com bolinho de pandeló, mas com pão asmo, a lava-pés. É restaurar a palavra. Veja, nós não estamos criticando as pessoas, porque muitas pessoas estão em muitas denominações sinceramente erradas. Mas quando a palavra os tocar, aquilo os chama para fora. Sai dela, povo meu. Saia de Laodiceia e entre em Cristo. Então a sua vida não tem mais essas características de Laodiceia, mas tem as características da noiva. Vamos ler aqui. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, mas oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. E esta é a condição religiosa do nosso tempo. Ninguém precisa de nada, tem tudo. Você conversa com uma pessoa, ela diz, Deus me ouve, eu sou abençoada, eu tenho cura, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem mesmo, porque o sol brilha sobre o joio e sobre o trigo, o mesmo sol. E tem mesmo. E o Senhor Jesus Cristo é curador, não de uma igreja, mas de toda a humanidade. Qualquer um que crê recebe as bênçãos de Deus. Mas a questão é, qual é a vida que tem lá dentro? É a vida do Espírito Santo ou é uma outra vida? Uma vida própria. Voltando à era de Pérgamo, que foi a era que deu início a esta religião misturada, eu quero mostrar o rastro que a serpente faz nessas eras, trazendo o paganismo para dentro do cristianismo. E são pessoas sinceras, louvando a Deus com o nome de cristão, e no entanto, em idolatrias. Veja, eu vou ler aqui, na página 157, das 7 eras, a era da igreja de Pérgamo. Babel é o nome original de Babilônia, significa confusão, e ela foi literalmente começada por Cusi, o filho de Cão, mas tornou-se um reino de poder e grandeza sobre seu filho Nirode, o poderoso caçador. Nirode, de acordo com o relato de Gênesis 11, e também de acordo com a história profana, dispôs-se a realizar 3 coisas. Ele queria edificar uma nação forte, o que ele fez. Ele queria propagar sua própria religião, o que ele fez. Ele queria fazer um nome, o que ele também realizou. Suas realizações foram tão monumentais
que o reino da Babilônia foi chamado a cabeça de ouro. Lembra? Nós passamos por isso. E entre todos os governos mundiais, que a sua religião ganhou proeminência, está provado pelo fato da Escritura identificá-la completamente como Satanás em Isaías, capítulo 14, e em Apocalipse, capítulo 17 e 18. E pela história podemos provar que ela invadiu todo o mundo e a base de cada sistema de idolatria e o tema da mitologia, embora os nomes dos deuses difiram nas várias regiões da terra, de acordo com a linguagem do povo. Nem é preciso dizer que ele fez nome para si mesmo e seus seguidores, porque enquanto está presente, essa era presente, continuar até que Jesus se revele aos seus irmãos, ele será adorado e honrado, ainda que sob um nome diferente de Nirode, e num templo ligeiramente diferente daquele do qual ele era adorado originalmente. Até quando, então, essa idolatria, esse paganismo persiste? Até aquela pedra cortada de mão ser jogada nos pés do nosso sistema atual. Então, essa estátua gentílica, esse templo dos gentios, é quebrado, se acaba. O dinheiro, a política e as coisas como nós conhecemos deixam de ser. Agora vamos voltar para a religião, como ela traça o caminho, essa religião de Nirode. A razão disto é que o Egito recebeu sua ciência e matemática dos caldeus, e por sua vez a Grécia recebeu do Egito. Ora, uma vez que os sacerdotes eram encarregados de ensinar estas ciências, e desde que estas ciências eram usadas como parte da religião, nós já sabemos a chave de como a religião babilônica ganhou sua força nestes dois países. Também é verdade que toda vez que uma nação conseguia vencer outra nação, no devido tempo, a religião do conquistador tornava-se a religião do conquistado. E é bem conhecido que os gregos tinham exatamente os mesmos signos dos zodíacos que tinham os babilônicos. E tem sido encontrado nos antigos registros egípcios que os egípcios transmitiram aos gregos o seu conhecimento de politeísmo, de deuses. Assim, os mistérios da Babilônia espalharam-se de nação a nação até que apareceram em Roma, na China, na Índia e até mesmo na América do Norte e na América do Sul. Encontramos exatamente a mesma adoração básica. Eu lembro, irmãos, que a gente aprende na escola que quando os escravos no Brasil, eles foram forçados a aceitarem o cristianismo por seus senhores e colocaram lá os santos. Então, aqueles escravos faziam a mesma adoração de suas tribos com os santos cristãos que eles colocaram lá. Aquelas estátuas, e você vê as religiões de Candomblé, de Iemanjá, utilizando os mesmos santos católicos, não é assim? Você vê o São Jorge sendo usado, porém a adoração do Deus deles é o Deus deles, e não aquela adoração do santo católico. Vocês compreendem? Quando você força um povo a adorar outro Deus, eles levam o seu mesmo Deus com a imagem do outro santo. Então veja, na Ásia, a ideia politeísta de três deuses em um resultou numa imagem com três cabeças em um corpo. Ela é representada como três inteligências. Na Índia, eles sentiram-se inclinados a representá-la como um Deus em três formas. Ora, essa é realmente uma boa teologia nos dias modernos. No Japão, há uma grande imagem de Buda com três cabeças, como aquela que descrevemos previamente. Mas a mais reveladora de todas é que apresenta o conceito trinitário de Deus numa forma trina de, primeiro, a cabeça de um velho simbolizando Deus Pai. Segundo, o círculo, que nos mistérios significa semente,
que por sua vez significa o filho. Terceiro, as asas e a cauda de um pássaro ou pomba. Aqui está a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas na divindade, uma autêntica trindade. Você pode ver a mesma coisa em Roma. Lembra que nós estamos nas pernas e no tempo do pé de ferro e barro? É o domínio romano junto com a política. E trazendo essas mesmas bases de deuses. Continuando. Uma vez que não era necessário adorar ao Pai Criador, foi muito natural que a adoração pendesse para a mãe e o filho. Isso ele está falando da religião de Nimrod, onde o Deus Pai ele se permanecia em silêncio. Então eles adoravam a Deus Mãe e a Deus Filho. Veja, mãe e filho, como alvos de devoção. No Egito houve a mesma combinação de mãe e filho, chamada Ísis e Osíris. Na Índia era Isi e Isaura. Note, até a similaridade de nomes. Na Ásia era Cibele e Deunius. Em Roma e na Grécia foi seguido o exemplo, assim como na China. Bem, imagine a surpresa de alguns missionários católicos romanos quando entraram na China e encontraram ali a Madonna e o filho, com raios de luz emanando da cabeça do bebê. A imagem poderia muito bem ser permutada por uma do Vaticano, exceto pela diferença de certos traços faciais. Um era chinesinho, né? Japonesinho, o outro era italiano. Agora, cabe-nos descobrir a mãe e o filho originais. A mãe deusa original da Babilônia era Semiramis, e era chamada Reá, nos países orientais. E em seus braços ela segurava um filho, que embora bebê, era descrito como alto, forte, bonito e especialmente cativante às mulheres. Veja as imagens que são criadas. Você vê santos segurando um bebê e ao mesmo tempo você vê a imagem de Jesus Cristo, alto, forte, um homem feito. Os mesmos deuses. Em seus braços ela segurava um filho, e embora o bebê era descrito como alto, forte, bonito, especialmente cativante às mulheres. Em Ezequiel 8,14, ele foi chamado Tammuz. Entre os escritores clássicos era chamado Baco. Para os babilônicos ele era Ninos, o que explica o fato dele ser representado como um bebê nos braços e ainda assim ser descrito como um grande e poderoso homem, é que ele é conhecido como filho esposo. Um de seus títulos era esposo da mãe. E na Índia, onde os dois são conhecidos como Isaura e Isi, ele, o esposo, é representado como um bebê ao seio de sua própria esposa. É a mesma coisa em todas as culturas do mundo. É o mesmo quadro trino. E a irmã Branda diz que este Ninos é Nimrod na Bíblia. E Cusi, então, foi o pai do sistema politeísta, e quando os homens foram deificados pelos homens, é claro que ele tornou-se o pai dos deuses. Agora, Cusi era chamado Bel, e Bel, na mitologia romana, era Janus, e ele é descrito como tendo 2 faces e carregava um bastão com o qual ele confundia e espalhava o povo. Ovídio escreve que Janus disse a respeito de si mesmo: os antigos me chamavam de caos. Assim encontramos que Cusi na Bíblia, o rebelde original contra o monoteísmo, o único Deus, era chamado Bel, o Belos, Hermes, Janus e etc. Vai mudando os nomes, mas o mesmo Deus, pagão. E os povos antigos, ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo e trazendo divisão e confusão. Agora, até este ponto vimos de onde veio o politeísmo, ou adoração a muitos deuses. Mas você notou que também encontramos menção de um homem chamado Cusi,
a quem foi dado o título de o Pai dos deuses. Você notou aqui no velho tema das antigas mitologias, de que os deuses se identificavam com os homens? É daí que vem a adoração aos antepassados. Portanto, podemos simplesmente examinar a história para descobrir acerca da adoração de antepassados. Bem, foi salientado que Cusi introduziu uma adoração de 3 deuses, Pai, Filho e Espírito. 3 deuses que eram totalmente iguais, mas ele sabia da vinda da semente da mulher, portanto teria que haver uma mulher e sua semente no quadro. Isto foi realizado quando Nirode morreu. Sua esposa Semiramis o deificou, e assim fez-se a mãe do filho e também a mãe dos deuses, tão exatamente como a igreja romana deificou Maria. Eles alegam que ela era sem pecado e foi mãe de Deus. Ela, Semiramis, chamou Nirode de Zeralta, que significa a semente prometida da mulher. Mas não demorou muito até que a mulher começasse a atrair mais atenção do que o filho, e logo era ela a que era retratada como pisando a serpente sobre os seus pés. E eles a chamaram a rainha do céu, e fizeram-na divina, quão semelhante ao dia de hoje, onde Maria, a mãe de Jesus, foi elevada à imortalidade, e agora mesmo, desde setembro de 1964, o Concílio do Vaticano está tentando dar a Maria uma qualidade que ela não possui, pois eles preferiram chamá-la Maria a Mediadora. Maria, a mãe de todos os crentes, ou mãe da igreja. Se alguma vez tem havido adoração babilônica aos antepassados numa religião, é na religião da igreja de Roma. Agora você preste atenção numa coisa, eu já estou finalizando, irmãos. Nós vimos que houve uma distorção, e aquilo que Nirode criou, se deificou e criou 3 deuses, isso há no espiritual. E essa adoração vem seguindo ao redor de todo o mundo, e até mesmo na igreja católica e nos evangélicos também, porque continua essa adoração trina. Agora, por que o diabo faz isso? Preste atenção nisso. Quando Abel ofereceu o sacrifício, ele ofereceu o sacrifício de um cordeiro, e Caim ofereceu outro sacrifício, de frutos. E o sacrifício que Deus atentou foi o de sangue, de Abel. Você vê Abraão sacrificando, você vê no Velho Testamento os sacrifícios de cordeiro, até Jesus Cristo, onde você vê o Cordeiro de Deus dando seu sangue ao povo, a nós. E o sangue de Jesus é quem perdoa os pecados. E para você ter salvação, você tem que pedir a salvação para Jesus. Agora não adianta você pedir para Maria, ou para algum santo, ou seja o Deus que for, só há um. Só um foi digno de abrir o livro da vida, porque ele viveu uma vida sem pecado, e morreu, deu seu sangue, subiu ao céu com seu próprio sangue, e foi o intercessor, quem ofereceu a sua inocência pela nossa pecadora, e comprou com o seu sangue nós, para ele. Então ele requeriu nós. Agora toda a humanidade foi requerida por ele. Mas quem o aceita é quem tem esse perdão. Então você tem o sangue de Jesus se você pedir a Jesus. E o que o diabo faz? Ele vem com o nome, com a capa de cristão e diz: peça ao pastor fulano para te salvar. Aperte a minha mão para ser salvo. Falar línguas estranhas é ter o Espírito Santo. Peça para Maria, peça para o Santo Antônio. Você não chega ao propiciatório dessa forma. Você não chega com idolatrias. Não há curva, não há atalho. Há somente um caminho provido por Deus, e é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que o invocar, o achará.
Então invoque seu nome. Onde você invoca? No batismo. Atos 2:38. Batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. É ali que você prova que você recebeu o perdão. É como se você tivesse um documento mostrando que você tem um pacto com Ele. É tudo? Não. Você precisa da vida ser germinada dentro. Por isso o batismo com o Espírito Santo. Então isso, o grão, é a vida de Deus, de Jesus Cristo, dentro de você, no batismo com o Espírito Santo. E é isto que vai ser colhido no final deste tempo. Há muito assunto para explicar, mas eu vou resumir apenas de uma maneira, irmãos. Me mostre um batismo na Bíblia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer um, na Bíblia, que a gente batiza toda a igreja de volta. Não há. Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e batizai no nome, um nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Eles sabem dizer o nome deste Pai? Talvez seja Nirode, Enos, Janos, Apolo. Nome do Filho. Qual é o nome do Filho? Será que eles sabem qual é o nome do Filho? Espírito Santo. Você sabe o nome do seu Pai, então? Que há muitas pessoas que não sabem. Há um só Deus. Há uma só fé e há um só batismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É ali que você o invoca sobre você. Qualquer pessoa, independente de religião, que tiver o batismo com o Espírito Santo, é arrebatada. Como você recebe o Espírito Santo? Pedro, que estava naquele dia, que Jesus deu a ordem para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos aqui são pais? Quantos? Levante a mão. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, irmão? É o Zilmar. Não é pai o nome dele. Não adianta dar o nome de pai. Filho, quem é filho aqui? Quem já nasceu de mulher? É filho? Todos nós somos? Você tem um nome, não tem? Qual é o seu nome? Você tem um nome próprio. Ele é Espírito Santo. Só há um Espírito Santo, e é Ele, é o Verbo que se fez carne. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Então quem é o Pai de Deus? É o Espírito Santo. Então já não existe mais 3 deuses, só existe 2 então, pela Bíblia. Aí entra a confusão, né? Agora o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Filipe perguntou, ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Se você tiver dúvida, eu lhe esclareço isso. Eu sei que eu estou pregando para a maior parte que é membros da igreja, sabe do que eu estou falando, e não há tempo para a gente esmiuçar tudo isso. Mas, por favor, não vá para casa com dúvida. Venha me perguntar. Como receber o Espírito Santo? E ouvindo eles isto, compungiram o seu coração, Pedro cheio do Espírito Santo pregando, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Então, como você recebe o Espírito Santo? Se arrepende. A justificação. O justo viverá pela fé. A mensagem de Lutero. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aqueles que estavam ali, aos seus filhos, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Até nós aqui em Tramandaí estamos incluídos nesta promessa. Depois você siga lendo o livro de Atos e você vai ver outros 5 batismos no nome do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo Paulo diz que foi batizado no nome de Jesus. E se você pegar a história da igreja católica, os primeiros padres, aquela igreja primitiva, antes de Nicéia, batizavam no nome de Jesus. Onde entrou o trinitarismo? Ali em Nicéia. Vamos colocar de pé, irmãos.